Fala galera, professor Thiago Oliveira aqui e neste vídeo nós vamos resolver todas as questões de estatística que foi cobrado no concurso da Polícia Federal, elaborado pela banca Sebrasp, agora no ano de 2025. Vamos então para o primeiro enunciado, a qual diz: considerando que uma população X que se distribui conforme uma distribuição normal com média M e variância V, foi retirada uma amostra aleatória simples de tamanho 4, denotada como x1, x2, x3 e x4. Julgue os itens a seguir a respeito de S, que é igual a x1, x2, x3 e x4. Pessoal, o que a gente tem que entender é o seguinte, tá? Nós temos uma população. Então, o que é uma população? São todos os elementos com características iguais, parecidas, semelhantes, dentro de um território, tá? Limitado a um território. E dentro desse território nós temos uma parte, tá? Então, se você coletar uma parte, um subconjunto, esse subconjunto representa, então, a amostra. Então, a amostra representa uma parte da população. Então, vamos entender o seguinte: todo o sangue que está no meu corpo, todo o sangue que está no meu corpo, você observa que ele está limitado, ele tem uma limitação geográfica, uma limitação geográfica, uma limitação física. Então, o que acontece? O meu sangue ele está todo aqui dentro. Se eu for ao médico para fazer algum exame, para saber a respeito do meu sangue, eu não preciso tirar todo o sangue que está no meu corpo e entregar para o laboratório. Não, eu só preciso de uma parte. Então, essa parte representa o quê? Essa parte representa a amostra. Então, quando a gente traz o conceito de população e amostra, a amostra é uma parte da população. Então, aqui nós temos vários elementos, tá? Dentre esses elementos foi coletado 2, 3 e 4, tudo bem? Só para identificar, cuidado. A banca ela não numerou, ela só chamou isso aqui de X1, de X2, de X3 e X4, porque ela precisava dar um norte para o candidato seguir. Ao invés de chamar de X, por exemplo, ela poderia ter feito o seguinte: ela poderia ter chamado de bolinha vermelha, bolinha azul, bolinha verde e também bolinha preta. Tudo bem? Ela poderia ter chamado assim, para vocês diferenciar que são quatro elementos distintos, mas ela optou em chamar de X1, X2, X3 e X4, tudo bem? Simples assim. Bom, logo no começo da questão, ela falou que isso aqui segue uma distribuição normal. O que é uma distribuição normal? Nós sabemos que uma distribuição normal, nós temos o seguinte: nós temos uma curva gaussiana. Professor, o que é uma curva gaussiana? É uma curva simétrica, uma curva em formato de sino, onde, se você colocar, como se você colocasse um espelho, metade, tá, das informações estão ao lado direito e metade das informações estão ao lado esquerdo. É que meu desenho não ficou tão legal, mas o lado direito é igual ao lado esquerdo, o lado esquerdo é idêntico ao lado direito, tudo bem? Perfeito. O que mais nós podemos extrair dessa curva aqui? Que esse ponto central aqui, ele representa a média, ele representa a mediana e ele representa a moda. Então, média, mediana e moda são iguais, tudo bem? Perfeito. Bom, aqui a banca ela chamou a média não de x barra, como é costume, como é comum chamar. Ela chamou a média de M. Ó, então, a média é chamada de M, mas mudou alguma coisa para a gente? Não, então nós temos média, mediana e moda, perfeito? Então, o que eu acabei de fazer? Eu acabei destrinchando para você esse enunciado. Agora vamos para o item número 45, a qual diz: a mediana de S. O que é a mediana de S? A mediana aqui, ó. A mediana desses valores aqui é igual a x2 mais x3 dividido por 2. Primeiramente, pessoal, eu não sei quanto que vale x2, eu também não sei quanto vale x3. Cuidado, cuidado, tá? X2 não necessariamente ele precisa ser menor que x3. Não, pode ser que x2 seja maior que x3, tudo bem? Então, a gente não tem esse valor, então não tem como afirmar que isso aqui, x2 mais x3 dividido por 2. O que a banca tentou induzir o candidato? A banca tentou falar o seguinte:
que x2 é menor que x3, então as informações estão em rol. Então, como a quantidade é par, então ela pegou os dois elementos centrais e dividiu por 2. Mas, cuidado, se ele falou que segue uma distribuição normal, vamos ter que calcular isso aqui através das variáveis aleatórias. Bom, variáveis aleatórias, pessoal, esperança de x. A esperança de x. Como que nós vamos calcular a esperança de x? Bom, vamos pegar a esperança de x1 mais a esperança de x2 mais a esperança, o valor esperado de x3, mais o valor esperado de x4. Tudo bem? Perfeito. Bom, então a esperança de x1, nós vamos ficar com. Vou colocar apagado porque realmente é bem invisível, quase vocês não percebem. Mas todo número é multiplicado por 1. Ó, todo número é multiplicado por 1. Então, nós temos 1 que multiplica x1, 1 que multiplica x2, 1 que multiplica x3, 1 que multiplica x4, e assim sucessivamente. Tudo bem? Bom, então a gente consegue observar o seguinte. Vamos lá, que 1 que multiplica x1 vai ser 1, né? Que multiplica a esperança de x1. Mais 1 vai sair para fora, 1 que multiplica a esperança de x2. Mais 1, esse vai sair para fora, 1 que multiplica a esperança de x3. Mais esse 1 vai sair para fora, mais 1 que multiplica a esperança de x4. Em outras palavras, nós temos o que, pessoal? Nós temos que a esperança de x é igual, eu vou somar 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 1 dá 4. Então, vamos ter 4 que multiplica a esperança de x. Então, ó, ao invés de somar x1, x2, x3, eu já agrupei tudo. Então, nós temos 4 que multiplica a esperança de x, tá? Bom, então, se eu tenho 4 que multiplica a esperança de x, o que eu consigo concluir? Que, como segue uma distribuição normal, e a média é igual à mediana, tá? Então, então, a mediana também vai ser 4 que multiplica a esperança de x. Não x2 mais x3 dividido por 2. Não, negativo. Isso aqui é diferente, então, do que a banca propôs. Ó, x2 mais x3 dividido por 2. Tá? Então, 4 que multiplica a esperança de x é diferente de x2 mais x3 dividido por 2. Tá? Então, a gente consegue concluir que esse item aqui, número 45, ele está o quê? Ele está errado. Pessoal, isso aqui, tá? Se você quiser se localizar, não sei qual material você está estudando. Se você for meu aluno, você já sabe tranquilamente que isso aqui está dentro da parte de variáveis aleatórias. Agora, se você estiver estudando com outro professor, você vai buscar o seguinte: você vai buscar o assunto relacionado a variáveis aleatórias, mais especificamente o assunto que fala sobre esperança. Tá? Que daí com ele você vai ter, independente do professor de estatística que você estiver estudando, você vai ver que esse assunto aqui vai estar bem mais destrinchado. Então aqui nós estamos trabalhando a esperança, tá? Através da esperança, a gente consegue perceber que segue uma distribuição normal, e na distribuição normal, média é igual a mediano. Tudo bem? Perfeito. Bom, daí nós vamos para o item número 46. O item número 46 está falando o seguinte: S, o que que é S? S é isso aqui, ó, nossa amostra. S segue uma distribuição binomial com parâmetro n igual a 4. Hum, pessoal, é o seguinte: se S, aqui no começo da questão, ele falou que x segue uma distribuição, né, segue uma distribuição normal, tá? Se isso aqui segue uma distribuição normal, não há o que se falar em distribuição binomial, tá? Então a gente não consegue falar que isso aqui segue uma distribuição binomial. Em que esse item estaria correto? Esse item estaria correto se tivesse falado o seguinte, ó. Considere que x, considerando que de uma população x que se distribui conforme uma distribuição aproximadamente normal, uma distribuição aproximada normal, aí sim, uma distribuição aproximada da normal, aí eu conseguiria chegar na binomial, ou da binomial e para a distribuição normal, tá? Mas agora, se ele está falando que segue uma distribuição normal, nós sabemos que é para valores contínuos. E distribuição binomial,
nós trabalhamos com valores discretos, tudo bem? Então, pessoal, até a gente consegue sair da normal e ir para a binomial. Só que aí a gente não vai estar seguindo uma distribuição normal. Nós vamos estar seguindo uma distribuição aproximadamente normal. Eu sei, pessoal, acaba sendo um pouco confuso, mas distribuição aproximadamente normal é diferente de uma distribuição normal. Tá certo, uma distribuição aproximadamente normal, ele é diferente de uma distribuição normal. Por que uma distribuição aproximada? Você tem distribuição binomial. Conforme você vai fazendo vários e vários testes, esse teste ele vai começar a seguir um padrão da normal. Só que, cuidado, esse teste você está numa binomial, você vai testando ele várias vezes, então você começa a se aproximar da normal, tá? Então, só que, cuidado, uma distribuição que eu sei, tá repetitivo, né? Mas eu prefiro pecar pelo excesso. Uma distribuição que é aproximadamente normal, ele é diferente da distribuição normal. E aqui ela foi bem claro. Ele falou que isso aqui segue uma distribuição normal. Então, se ele segue uma distribuição normal, não tem como eu falar que a amostra vai seguir uma distribuição binomial. Não tem como, tá? Então, por causa desse detalhe aqui, esse item aqui, ele também está errado. Então, ficamos com o item número 45 errado e o item número 46 errado. Professor, eu não estudo com você, eu estudo com outro professor. Como que eu vou, aonde que eu vou encontrar esse conteúdo, seja no livro, seja no PDF, seja na aula dele? Você vai o seguinte, você vai em distribuição normal, tá? Daí, normalmente, esse assunto é deixado lá para o final. Daí você vai seguir para o assunto que fala é, distribuição aproximada da normal. Tudo bem? Então, é esse assunto aqui que você vai ter que buscar com o seu professor, ou então no livro que você está estudando. Agora, basicamente isso, não tem mais o que comentar. Se ele falou que segue uma distribuição normal, não se fala em binomial. Vamos para o item número 47. No item 47 caiu. Esse assunto caiu em 2018, caiu em 2021 e caiu também em 2025. Então, olha só como a Polícia Federal gosta desse assunto. Pessoal, no começo de qualquer curso de estatística, a gente precisa fazer uma classificação dos tipos de variáveis. Então, quando se fala em variáveis, nós temos que entender o seguinte: nós temos variáveis do tipo qualitativa nominal e temos nós temos variáveis do tipo qualitativa e temos variáveis do tipo quantitativa. Como nós estamos falando de uma distribuição normal, pessoal, distribuição normal não se fala em variáveis do tipo qualitativa, mas sim quantitativa. Perfeito. Então, nós sabemos que nós estamos trabalhando quantitativas. Nós sabemos que estamos trabalhando com quantidades, com números, valores. Pessoal, esse tipo de variáveis do tipo quantitativas, ela vai se subdividir em duas categorias. Nós vamos ter os valores que são discretos e nós temos os valores que são do tipo contínuos. Pessoal, valores que são discretos são valores que pulam de um número para o outro. Por exemplo, eu tenho 1, 3, 4, 8, 10, 50 e assim sucessivamente. Ou então você pode pensar em 1,3, 1,4, 1,8. Observa que aqui eu estou pulando para cá e daqui eu estou pulando para cá. Tudo bem? Só que agora a gente tem que tomar cuidado com as variáveis que é do tipo contínua. Pessoal, variáveis do tipo contínua são variáveis que estão dentro de um intervalo e dentro desse intervalo ele pode assumir infinitos valores. Então, por exemplo, se eu trazer para vocês um intervalo de 1 a 2, parece um intervalo pequeno, tá? De 1 a 2. Só que se você observar, aqui você pode ter 1,2 ou 1,24, 1,241, 1,2413 e assim sucessivamente. Esse valor aqui, praticamente, ele segue até o infinito, tá? Então, quando se fala em variáveis quantitativas contínuas, é um valor que se estende à direita e vai embora, tá? Não tem fim. Então, o que que acontece, pessoal? Quando a gente vai calcular a probabilidade de um número contínuo, por que que eu sei que é contínuo? Porque ele segue uma distribuição normal. Essa probabilidade é praticamente zero, tá?
O que que eu costumo falar? Como que o exemplo que eu costumo dar? Esse aqui é um copo de 500 ml. Pessoal, para mim colocar 500 ml de água aqui é praticamente impossível. Por quê? Ou possa ser que tenha 499,9999387 e assim sucessivamente, mas colocar 500 ml aqui é praticamente impossível. Ó, cuidado com o que eu estou falando, porque inclusive eu já vi a Sebrasp falando. É muito difícil, é praticamente impossível. Eu não estou afirmando que é impossível, mas é praticamente impossível. Ou seja, nós temos uma probabilidade muito pequena de acertar. Só que essa probabilidade é tão pequena que a gente costuma falar que essa probabilidade é zero, tá? Só que cuidado. Como esse vídeo aqui está servindo de revisão para outros concursos, então eu quero que você compreenda o seguinte, tá? Que esse zero aqui, eu não estou falando, a Sebrasp não está afirmando que é impossível de acontecer. Possa ser que a gente consiga acertar, possa ser que acerte, mas é muito remota essa probabilidade. Então, por ela ser tão pequena, 0,00000000000, então a gente costuma arredondar essa probabilidade para zero, tá? Então, como isso aqui segue uma distribuição normal, 4 que multiplica, então, a nossa média, provavelmente, por ser um número contínuo, essa probabilidade aqui realmente ela tende ao quê? Ela tende a zero, tá? Então, esse item aqui, ele está correto. Ufa, finalmente. Então, nós temos o item errado, errado e correto. Parou por aqui? Não, vamos seguir no nosso processo aí de eu estou chamando de revisão, tá, pessoal? Por que que é revisão? Porque essas questões aqui servem para vários e vários concursos, carreiras fiscais, carreiras policiais, carreiras bancárias, tá? Carreiras econômicas, enfim, enfim, essas questões aqui são muito boas para a gente poder praticar. Ele está falando o seguinte: o desvio padrão da razão S sobre V é igual a 2. Bom, assim como nós fizemos aqui no item 45, a qual nós calculamos a nossa esperança, aqui agora nós vamos calcular a variância, tá, pessoal? Porque na verdade eu nem sei se existe uma forma para calcular o desvio padrão direto. Eu sempre calculo o desvio padrão através da variância, porque eu sei que o desvio padrão ele é a raiz quadrada da variância, perfeito? Então, sabendo que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, então eu vou calcular a variância de x. Então, eu vou ter V, vou usar a mesma nomenclatura aqui, tá? Então, eu vou ter V de x1 mais V de x2 mais a variância de x3 mais a variância de x4. Vou colocar de amarelo porque está bem escondidinho. Bom, nós sabemos que todo número é multiplicado por 1, tá? Não é o caso dessa questão. Só que o que vocês têm que compreender é o seguinte, que a variância ela é afetada por multiplicação, só que ela é afetada pelo quadrado da constante. Então, na verdade, a variância é afetada pelo quadrado desse 1. Só que 1 ao quadrado é o próprio 1, então não vai alterar, para nós não vai alterar em nada. Mas em outros exercícios possa ser que altere. Então, nós vamos fazer o seguinte, 1 ao quadrado é 1. Então, nós vamos ter 1 que multiplica a variância de x1. Mais 1 ao quadrado é 1. 1 que multiplica a variância de x2. Mais 1 ao quadrado é 1. 1 que multiplica a variância de x3. Mais 1 ao quadrado é 1. 1 que multiplica a variância de x4. Então, basicamente, a variância de x vai ser 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 1 dá 4. Então, vamos ter 4 que multiplica V, tá? Então, o que que é esse V? É a variância de x, tudo bem? Perfeito. Bom, ele quer a razão. Eu falei para vocês que o desvio padrão ele é a raiz quadrada da variância, correto? Correto. Então, a raiz quadrada de V, ó, vai ser a raiz quadrada de 4V. A raiz quadrada de 4V, que no nosso caso é o nosso S aqui, que é o nosso desvio padrão, dividido, então, pela raiz quadrada de V. Bom, o que que nós podemos fazer aqui para facilitar a nossa vida de concurseiro? Podemos cortar esse V
com esse v. Bom, então ficamos basicamente com a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, isso leva a gente a concluir que esta afirmativa aqui, ela está correta. Bom, então, essa primeira parte aqui nós já superamos. Agora, vamos dar continuidade. Vamos para as outras questões de estatística. Temos um textinho longo, mas a gente vai conseguir resolver isso aqui com tranquilidade, tá? Pessoal, mas é aquele negócio, o vídeo está um pouco longo, porque eu estou explicando passo a passo, passo a passo. Eu estou imaginando que você não conheça estatística, até porque se você conhecesse, você não estaria aqui assistindo o meu vídeo. Então, eu estou deduzindo que você não sabe nada de estatística e eu estou explicando alguns detalhes. Mas é claro que esses detalhes eu sou meio que limitado aqui no YouTube. E fica aqui o meu convite, como eu sempre falo, se vocês quiserem aprender estatística passo a passo, desde o básico, chegando no nível intermediário, depois indo para o nível mais avançado, aí eu recomendo que vocês acessem conheçam meus cursos, que estão listados aqui no link que está aí abaixo da descrição. Bom, agora continuando aqui, é o seguinte. Em uma perícia sobre contratos licitatórios, foi analisada a diferença entre os valores licitados e os valores efetivamente pagos. Então, nós temos valores licitados e valores pagos para certo tipo de prestação de serviço. Para essa finalidade, selecionou uma amostra aleatória simples de 36 contratos, assumindo-se que a população seja descrita por uma distribuição normal, ó, a nossa distribuição normal aqui novamente, por uma distribuição normal. Os resultados mostram que para a variável D, nós temos valor licitado menos valor pago, a média é de 5.000 e o desvio padrão é igual a 3.000. Além disso, a regressão linear simples da variável valor licitado sobre valor pago, obtida pelo método de mínimos quadrado ordinário, foi valor líquido igual a 0,5 mais 1,1, que multiplica valor pago. Com base nos dados apresentados na situação hipotética precedente, julgue os próximos itens. Vamos começar então pelo item número 49, a qual diz o coeficiente de correlação linear de Pearson entre as variáveis VL e VP foi igual a 1,1. Pessoal, quando se fala em coeficiente de correlação linear de Pearson, nós temos o nosso ρ. Basicamente, nós temos que entender o seguinte: nós vamos ter a covariância, né, de valor licitado e valor pago, dividido pelo quê? Dividido pelo desvio padrão do valor licitado, que multiplica o desvio padrão do valor pago. Tudo bem? Pessoal, isso aqui vai dar algumas respostas. Vai dar alguns valores. É lógico que vai fazer essa conta, vai ter que dar algum valor. Só que esse resultado aqui é um valor que vai estar entre menos 1 a no máximo 1. Tá? Então, qualquer valor abaixo de menos 1 está errado, esse cálculo, e qualquer valor acima de 1 também está errado, tá? Então, obrigatoriamente tem que estar dentro desse intervalo. Perfeito? Aqui a gente tem algumas situações. Quando o valor é zero, quando o resultado é zero, a gente tem duas possibilidades. Ou não existe correlação entre as variáveis, ou temos uma correlação não linear. Agora, se nós estamos numa região aqui próximo de zero, a gente costuma falar que nós temos uma correlação fraca. Se nós estamos numa região um pouquinho mais afastada, nós temos uma correlação moderada. E agora, se nós temos um valor que está bem próximo aqui de 1, a gente costuma falar que nós temos uma correlação forte, tá? Então, eu acabei dizendo para vocês aqui o mapinha de calor. Só que olha que interessante, eu falei que esse resultado, esse coeficiente de correlação linear de Pearson é um valor que está entre menos 1 e 1, certo? Mas a banca trouxe um valor igual a 1,1. Opa, 1,1 ele está acima de 1. Então, se está acima de 1, ele está fora desse intervalo. Então, não existe, pessoal, a gente não precisa fazer cálculo, não existe correlação, tá? Acima de 1 e nem abaixo de menos 1. Então, esse item aqui, ele está errado. Deixa eu só trocar a cor. Então, essa correlação aqui, ela está errada. Simples assim. Então, a gente nem precisa
tentar fazer cálculo com relação a isso, porque não existe correlação maior que 1, tudo bem? Então, 1,1 descarta essa possibilidade. Então, o item 49 ele está errado. Vamos para o item número 50. O item número 50 diz o seguinte: ele está falando o seguinte: o intervalo de 95% de confiança para a diferença entre as médias populacionais dos valores licitados e dos valores efetivamente pagos foi 5.000 mais meio. Pessoal, cuidado, cuidado. Quando se fala em intervalo de confiança, nós vamos ter que lembrar daquela formulazinha. Nós vamos ter média amostral mais ou menos o erro. O que que é esse erro, essa margem de erro? Nós vamos ter Z, porque Z, porque ele falou que segue uma distribuição normal. Então, se segue uma distribuição normal, então nós vamos utilizar o nosso Z. Então, vai ser Z, que multiplica então o nosso desvio padrão, no caso é o desvio padrão amostral, né? Então, que multiplica o desvio padrão amostral sobre a raiz da quantidade de elementos da amostra. Observe o seguinte, que a média amostral já foi informado. A média amostral é igual a 5.000, mais ou menos o Z. Observe o seguinte, que a Sebrasp ela não passou nenhuma tabela de distribuição normal e ela também não informou aqui no enunciado. Inclusive, isso é super comum, tá? Vocês têm que associar o seguinte, que esse nível de confiança de 95%, nós vamos considerar um Z igual a 1,96 ou, a depender do caso, 1,96 você pode arredondar para 2. Eu gosto de arredondar para 2. A não ser quando eu vejo que é questões de alternativas, quando eu vejo que as alternativas estão muito próximas, ou se eu resolver esse cálculo aqui e eu ver que bateu aqui exatamente no 0,5, aí eu ficaria com a pulga atrás da orelha. Então aí eu paguei 1,96. Mas o que que eu recomendo a vocês, tá? Eu vou fazer do jeito, eu vou ensinar do jeito que eu recomendo, que eu faria na prova e é o que eu indico para vocês. Na prova, vocês têm que poupar energia. Quanto mais energia vocês pouparem, melhor, tá? Então, entre trabalhar com 1,96 e 2, 2 é muito mais rápido, muito mais prático, então vai te cansar menos, tudo bem? Então, eu recomendo vocês resolverem com 2. E se por acaso você vê que ficou muito em cima, aí vocês partem para 1,96. Então, vamos considerar um Z igual a 2, que multiplica o desvio padrão de 3, dividido então pela quantidade de elementos da amostra. Só que essa quantidade aqui de elementos é dentro de uma raiz quadrada. Então, basicamente, nós vamos ficar com 5, mais ou menos 2 vezes 3 vai ser igual a 6. Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Opa, 6 dividido por 6 é igual a 1. Tá? Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, basicamente, o que está sendo dito aqui? Nós temos o nosso intervalo de confiança. Aqui no centro, então, nós temos a média amostral que ficou igual a 3.000, a 3, a 3.000 não, a 5.000. 3.000 é o desvio padrão. Então, nós temos uma média aqui de 5.000 e aqui nós temos a nossa margem de erro. A margem de erro para mais e aqui a margem de erro para menos. Perfeito? Nós sabemos que esse erro aqui, então, é igual a 1.000, conforme acabamos de perceber. Então, se pegarmos 5.000 mais 1.000, vai dar 6.000. 5.000 menos 1.000 vai dar 4.000. Então, observa que essa margem de erro é igual a 1.000, não igual a meio, conforme ele falou aqui, ó. Então, a gente risca esse meio e coloca 1, tá? Então, se a gente teve que fazer a alteração na afirmativa, significa então que ela está errada. Tá? Então, o item número 50 ele está errado. Mas a questãozinha é muito boa, hein? Bom, vamos para o item número 51. Item número 51, a qual ele fala o seguinte: o desvio padrão da variável VL foi superior ao desvio padrão de VP. Aqui o bicho pega, hein? Aqui o bicho pega pelo seguinte, porque ele passou aqui, como nós vamos fazer para resolver essa questão? Ele deu uma dica, tá? Ele deu o método dos mínimos quadrados ordinário. Eu sei, a forma, a nomenclatura aqui não está ajudando. Eu, pelo menos com meus alunos, eu gosto de trabalhar assim. Eu tenho y, que é igual a alfa,
mais beta, que multiplica x, mais o erro. Tudo bem? Então, isso aqui é a fórmula que eu gosto, a maneira que eu gosto de trabalhar. Só que ao invés de y, ele chamou de valor licitado. Licitado, né? Cadê? Valor licitado. Que é igual a alfa, que ele já trouxe para a gente, que é 0,5, mais o beta, que é o nosso coeficiente angular, de 1,1, que multiplica VP. Observa que a banca praticamente ignorou o erro, mas também não tem problema, porque esse erro aqui, ele tende a zero, tá? Então, quando a gente começa a somar um erro, os desvios dos erros, esse erro aqui tende a zero. Então, é super comum as bancas simplesmente ignorar esse resíduo, esse erro, tudo bem? Perfeito. Bom, mas e agora, como que nós vamos fazer para calcular o nosso, o nosso desvio padrão? Pessoal, isso aqui, ó, então, esse 1,1 é o que nós chamamos de beta, tá? Então, como que se calcula o beta? Deixa eu pegar uma outra folhinha aqui. O beta, nós temos algumas possibilidades de se trabalhar. Nós vamos ter a covariância de x e y, tá? Dividido, então, pela variância de x. Tudo bem? Só que seria lindo, seria maravilhoso se a banca tivesse passado a covariância, mas a banca não passou. Então nós vamos ter que abrir um pouquinho mais esse beta. Pessoal, me perdoe, tá? Mas eu não vou demonstrar para vocês como que eu vou sair, como que eu vou abrir essa fórmula aqui, porque vai ficar muito cansativo. Eu já estou achando o vídeo muito longo, então se for para me abrir esse cálculo aqui, vai ficar muito cansativo. Então, na verdade, eu vou fazer o seguinte, já vou trazer direto como que esse beta aqui, ou como que essa expressãozinha aqui, no que ela vai se transformar, tá? Então, basicamente, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter a regressão, que multiplica, então, o nosso desvio padrão do valor licitado, dividido, então, pelo desvio padrão do valor pago. Ou seja, aqui nós temos y e aqui nós temos x. Tudo bem? Perfeito. Agora sim a gente consegue trabalhar. Bom, então o beta, seguindo o que nós estamos percebendo aqui, o beta é igual a 1,1, correto? Então nós vamos colocar 1,1, que é igual então à nossa regressão, que multiplica então o nosso desvio padrão do valor licitado, dividido pelo desvio padrão do valor pago. Bom, o que que nós podemos fazer? Esse R que está multiplicando isso aqui, esse número, nós vamos passar para o outro lado do sinal, só que daí ele vai passar dividindo. Então, nós vamos ficar com 1,1, que multiplica, que é 1,1 dividido por R, né? 1,1 sobre R, que é o nosso, que é a nossa regressão, coeficiente de regressão, coeficiente de determinação. Isso aqui vai ser, então, igual à variância do valor licitado pelo desvio padrão do valor licitado sobre o valor pago. Bom, nós sabemos o seguinte, pessoal, assim como aconteceu, deixa eu voltar aqui para a questão só para vocês compreenderem, tá? Assim como nós temos o nosso coeficiente de correlação, que é um valor que está entre -1 a 1, com o coeficiente de determinação vai ser a mesma coisa, tá? O coeficiente de determinação, nosso coeficiente de determinação é um valor que está entre 0 a 1. Qualquer valor abaixo de 0 está errado e qualquer valor acima de 1 está errado, tá? Por quê? Porque nós temos um intervalo que vai de 0 a 1. Então, vamos forçar o seguinte, para que nossa determinação seja a mais forte possível. Então, se ela for a mais forte possível, significa que nosso coeficiente de determinação é igual a 1. Então, se é igual a 1, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar então com 1,1 dividido por 1, ó, substituir esse R aqui então pelo nosso coeficiente de determinação igual a 1. Isso aqui então vai ser igual ao nosso desvio padrão do valor licitado sobre o valor pago. O que que nós sabemos? Que todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, se todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo, então ficamos com 1,1, que é igual o nosso desvio padrão do valor licitado sobre o valor pago. Mas e agora? Como que eu vou saber se esse valor aqui
ele é maior ou menor que o nosso VP? Agora aqui isso aqui deixa de ser estatística e a gente vai ter que voltar lá para a sexta, a sétima série. Bom, é o seguinte, pessoal. Deixa eu fazer, vou colocar barrinhas de chocolate, 3 barrinhas de chocolate. Bom, e agora eu vou colocar alguns valores para que a gente consiga compreender, tá? Então aqui eu vou ter 1 e 1, tá? Ó, tô montando aqui essa fraçãozinha aqui, tá? E agora eu vou ter aqui um valor que vai ser menor do que um valor menor que um valor que é igual a valor igual a e aqui um valor maior que só para a gente ver o que que acontece, tá? Quando o valor ele é menor do que vamos supor, fala um valor aí qualquer menor que Bom, vamos colocar 0,5. 1 dividido por 0,5, quanto que dá? Multiplica em cima e embaixo por 10, vamos ficar com 10 dividido por 5. 2 vezes 5 dá 10, para 10, zero. Opa! 1 dividido por meio é igual a 2. Beleza. Bom, e se fosse igual a 1 dividido por todo número dividido por é igual a ele mesmo. Então, 1 dividido por é o próprio 1. E se for maior? Bom, se for maior, fala um número maior aí que pode ser, vai, vou colocar 2. Então, 1 dividido por 2 vai ser igual a 0,5. Bom, o que que a gente consegue compreender, pessoal? Quanto menos eu divido a minha barrinha de chocolate, mais pessoas acabam saindo favorecidas. Vamos supor, se eu dividir essa barrinha de chocolate somente para 2 pessoas, então essas 2 pessoas vão ganhar um pedaço bem grande. Agora, se eu dividir essa barrinha de chocolate com uma única pessoa, então essa única pessoa vai ficar com essa barrinha inteira. Por isso que todo número dividido por ele é igual a 1. Agora, se eu sair dividindo esse número, essa barrinha de chocolate para várias pessoas, tá? Cada pessoa vai ganhar um pedacinho, só que um pedacinho pequeno, tá? Então, o que eu quero que vocês compreendam, que esse denominador aqui, quanto menor ele é, maior o resultado vai ser. Quando é igual, não tem o que se falar, e quanto maior esse valor, menor vai ser a nossa divisão. Só que se você voltar aqui, ó, nós temos 1,1. Opa, 1,1 ele é maior que 1. Ó, lembra o nosso exemplo aqui, ó? 1,1 ele é maior que 1. Então, se o 1,1 é maior que 1, significa que esse nosso denominador aqui, ele é menor que o numerador. Então, o que que a gente consegue concluir? Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, a gente consegue concluir o seguinte, que esse valor aqui, ó, esse VP, ele é menor que o nosso VL. Então, se esse VP é menor que o nosso VL, olha só o que está sendo dito. O desvio padrão de VL foi superior ao desvio padrão de VP. Tudo bem? Por quê? Porque VP ele é menor do que VL. Então, a gente consegue concluir que, de fato, essa afirmativa aqui, então, ela está o quê? Ela está correta, seguindo aquela ideia de 1,1, né? Nós temos o nosso desvio padrão de VL sobre o nosso desvio padrão de VP, tá? Então, como esse valor aqui ele é menor, tá? O resultado ficou maior que 1, então significa que nós temos um valor menor do que ele, tá? Então, a gente consegue concluir, a gente sem saber os valores, a gente consegue concluir que essa afirmativa aqui, ela está correta. Parou por aqui? Não. Vamos para mais uma questãozinha, pessoal. Vamos revisar, hein, ó. É o seguinte, a média amostral dos valores licitados VL foi 50.000. Pessoal, eu vou ser cego com vocês. Essa questãozinha aqui, ela foi anulada. Não, a gente não sabe o motivo por que ela foi anulada. Só que todos os concursos da Polícia Federal, os candidatos, eu vou ser cego com vocês, os candidatos eles tentam buscar pelo em ovo, tá? Então me desculpa se você foi um deles, mas normalmente os candidatos da Polícia Federal eles tentam buscar pelo em ovo. Por quê? Porque é um concurso muito concorrido mesmo. Então o que que acontece? Se ele falou, eu estou subentendendo, tá? Essa aqui é uma suposição do professor, desse humilde professor aqui, ó. Bom, se ele falou método de mínimos quadrados ordinário, então o que que a gente subentende? Subentende o seguinte, que nós vamos ter
VL, que é igual a 0,5 mais 1,5, que é o nosso coeficiente angular, que multiplica o valor pago, mais o erro, tá? Por mais que o erro tende a zero, tá? Esse desvio dos erros tende a zero, a gente tenta sempre minimizar ele. Isso aqui, esse erro faz parte aqui da fórmula. Então, talvez seja por isso que essa questão foi anulada. Mas vamos supor o seguinte, mas vamos supor que ele tivesse colocado esse mais o erro aqui. Então a gente vai seguir normal, tudo bem? Inclusive, eu não vejo por que anular essa questão, porque é normal as bancas omitirem esse erro. Mas, de qualquer forma, nós vamos seguir, tá? Bom, então aqui nós vamos ter, ó, vou reescrever da maneira que eu tô acostumado, que é y, que é igual a alfa, mais beta, que multiplica x, né? Ele não colocou erro, então parei por aqui. Então, isso aqui é o nosso VL, que é igual a 0,5 mais 1,1, que multiplica, então, VP. Observa que ele trouxe uma informação importante. Ele falou aqui com relação a esse D. Esse D aqui, ele traz uma média igual a 5.000. Ó, esse D tem uma média igual a 5.000. Então, 5.000, vou colocar só 5, tá? 5 é igual, então, 5 é igual a VL, 5 é igual a VL menos VP, correto? Correto. O que que nós podemos fazer aqui? Para a gente não ficar com esse VP negativo, a gente vai passar para o outro lado do sinal. Só que a partir do momento que a gente passar ele para o outro lado do sinal, ele vai ficar positivo. Então vamos ficar com 5 mais VP, que é igual então ao nosso VL. Essa informaçãozinha aqui, então, ela é importante. Vou até trazer para cá, ó. 5 mais VP, 5 mais VP, isso aqui então é igual ao VL, perfeito? Perfeito. Então eu tenho um VL aqui, né? Eu sei que VL é igual a 5 mais VP, não sei. Então, ao invés de eu deixar VL, eu vou substituir por isso aqui. Então, basicamente, nós vamos ficar com 5 mais VP. Então, lembrando que 5 mais VP é o nosso VL. Isso aqui, então, vai ser igual a 0,5 mais 1,1, que multiplica VP. Bom, o que que nós podemos fazer aqui? Podemos fazer o seguinte. Tá vendo esse 0,5 aqui? Esse 0,5 que está positivo, eu vou passar ele para o outro lado do sinal, só que daí ele vai vir negativo. Então vamos ficar com 5 menos 0,5 é igual a 1,1 que multiplica VP. Esse VP aqui que está positivo, eu vou passar para o outro lado do sinal, só que daí eu vou passar negativo. Perfeito, pessoal. Eu estou cansado de falar isso, mas eu vou falar mesmo assim. Todo número é multiplicado por um. Então, nós temos um que multiplica VP. Por isso que eu coloquei em amarelinho aqui, porque a gente quase não consegue ver ele. Ele só aparece nessa hora aí que o candidato acaba esquecendo essas propriedades. Então, aqui nós vamos ficar com o seguinte, ó. Eu tenho 5 menos 0,5. Essa conta é fácil, vai ser 4,5. 1,1 que multiplica VP menos 1, é só você fazer o seguinte, vai fazer 1,1 menos 1, vamos ver quanto que dá. 1 menos 0 vai dar 1, vírgula embaixo de vírgula, 1 menos 1 é igual a 0. Então, aqui ficamos com 0 VP. E com 0 não, ficamos com 0,1 VP. Bom, o que que nós podemos fazer aqui? Podemos deixar esse 4,5 quietinho na dele. Esse 0,1 que está multiplicando VP, nós vamos passar para o outro lado do sinal dividindo. Isso aqui, então, é igual a VP. Então, ficamos com 4,5 dividido por 0,1. Multiplicando em cima e embaixo por 10, vamos ficar, então, com 45 dividido por 1. Isso aqui, então, é igual a VP. Por que que eu multipliquei em cima e embaixo por 10? Porque para matar essa vírgula. Então, a partir do momento que eu multipliquei em cima e embaixo, eu zerei essa vírgula aqui, tá? Então, 4,5 dividido por 0,1 é a mesma coisa que 45 dividido por 1. E todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo, tá? Então, o nosso VP, basicamente, então, é igual ao quê? É igual a 45. Bom, agora que eu tenho essas informações, eu posso voltar. Eu posso voltar aqui para o nosso
para o nosso método de mínimos quadrados. Então, eu tenho aqui, ó, ele quer saber o valor de VL. Ele quer saber o valor de VL, não quer? Então, tem o seguinte, ó, utilizando a fórmula, o VL vai ser igual, então, a 0,5 mais 1,1, que multiplica o nosso VP. Nosso VP nós sabemos que é 45. Então, vamos ficar com o 0,5 mais 1,1, que multiplica 45. 1,1 que multiplica 45. Uma vez 45 vai dar 45. Uma vez 45 vai ser 45. Então aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 4. Uma casa depois da vírgula, da direita para a esquerda, uma casa. Então encontramos 49,5. Bom, 49,5 mais 0,5, isso aqui vai ser igual a 50. Então a gente consegue perceber o quê, tá? Que esta questãozinha aqui, ó, está correta. Então, realmente, nós temos um valor licitado estimado, então, em R$ 50.000. Mas, provavelmente, é um chute do professor, tá? Eu entendo que a banca tenha anulado, porque quando ele informou o método dos mínimos quadrados ordinário, talvez por ele não ter informado esse erro aqui, os alunos entraram com recurso, tá? Porque esse erro faz parte da fórmula. Tudo bem? Se ele simplesmente tivesse deixado só essa fórmulazinha aqui, sem ter citado o método dos mínimos quadrados ordinário, provavelmente essa questão não teria sido anulada. Mas como ele trouxe essa estimativa aqui, é um chute, é um palpite aí do professor. Mas de qualquer forma, essa questão foi anulada, bom para os candidatos, né? Agora é ruim para aqueles candidatos que conseguiram acertar essa questão. Bom, então a parte de estatística nós superamos. Mas agora nós temos duas questõezinhas de estatística que foi cobrado dentro da parte de raciocínio lógico. Então, já que estamos com a mão na massa, vamos então para essa questãozinha, para essas duas questões, tá, de estatística. Bom, é o seguinte, está falando, em determinado dia, 1.000 veículos de carga com seus respectivos condutores e cargas passaram por um posto de fiscalização de fronteiras. Desses, 800 estavam com a documentação em situação regular. Opa, então nós temos aqui 800 com situação regular, é 1.000, né? Logo, nós temos 200 irregular. Se bem que ele já traz aqui para a gente novamente, ó. E o veículo com condutor e carga e 200 apresentam alguma irregularidade na documentação do veículo, do veículo, do condutor ou da carga. Além disso, as placas de todos esses 1.000 veículos foram devidamente registrados. Tendo como base a situação hipotética apresentada, julgue o item. Vamos para o item número 58, a qual diz: se duas placas forem aleatoriamente selecionadas ao final do dia, ao final do dia, entre as 1.000 placas registradas, será superior a 0,3 a probabilidade de uma delas pertencer a um veículo condutor carga em situação irregular e a outra a um veículo condutor carga em situação regular. Pessoal, então basicamente é o seguinte: nós temos regular e irregular. Possa ser que o primeiro seja regular e o segundo seja irregular, ou então possa ser que o primeiro seja irregular e o segundo regular. Tudo bem? Então a gente tem essas duas situações. Bom, pessoal, vamos começar então pela nossa primeira. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo. Vamos começar pela primeira situação. Pessoal, veículos regular, tá? Nós temos 800 num total de 1.000. Então, nós temos 800 num total de 1.000. Lembra o que é probabilidade? É o número de casos favoráveis sobre o nosso espaço amostral, sobre o total, tá? Então, esse 1.000 aqui representa o total. E, ó, na estatística, na matemática, no raciocínio lógico, o E vai sempre trazer a ideia de multiplicação, tá? Então, e o segundo veículo, que agora é irregular. Irregular nós temos 200, conforme ele falou, só que observa o seguinte, já foi retirado um veículo regular. Então, se já foi retirado um veículo regular, a gente não tem 1.000. Agora a gente vai ter 1.000 menos esse aqui que saiu. Então, aqui nós temos 999. Perfeito? Perfeito. Só que é claro, o que que a gente pode fazer aqui? A gente pode cortar esses dois zeros aqui com esses dois zeros, para facilitar. Tudo bem? Bom, inclusive a gente pode cortar esse zero com esse zero. Ó, esse zero com esse zero. Isso só para facilitar o cálculo, tá, pessoal? Então, basicamente, você vai ter o seguinte: você vai ter
8 vezes 2 vai dar 16, e esse zero aqui vai vir para cá. E aqui você vai ter 1 que multiplica 999. Agora, a mesma coisa aqui, pessoal, só que observa que nesse caso aqui está invertido, tá? Então, aqui, irregular, nós vamos ter 200 num total, 200 num total de 1.000, 200 veículos num total de 1.000, e regular. Nós temos 800 veículos, só que já saiu um, então a gente não tem mais 1.000, a gente tem 999 veículos. Perfeito? Perfeito, a mesma coisa. Vamos cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui. O que mais que a gente consegue fazer? Podemos cortar esse zero com esse zero. Então vamos lá, eu vou ter 2 vezes 8 vai ser igual a 16. Esse zero vai vir para cá. 1 que multiplica 999 é 999. Então, a nossa probabilidade vai ser o seguinte: ou vai ser essa situação, ou essa outra situação. Então, em resumo, ficamos com 160 sobre 999 mais 160 sobre 999. Pessoal, eu tenho 999 nesse denominador e nesse denominador, então vamos manter ele aqui abaixo. Bom, agora que é fácil. 16 mais 16 dá 32. 0 mais 0 dá 0. Então vamos ficar com 320. Professor, não entendi. Então você vai fazer o seguinte: você vai fazer 160, você vai fazer 160 mais 160. 0 mais 0 dá 0, 6 mais 6 dá 12, coloco 2 e sobe 1. 1 mais 1 dá 3. Tá? Então temos 320. Bom, agora aqui é o seguinte, pessoal, 320 dividido por 999 é uma continha extremamente chata. Então eu vou dar uma de migué. Eu vou dar uma de migué, exatamente isso. Bom, aqui é o seguinte, se ao invés de 999, eu vou falar até um pouco baixo, porque como eu falei, não é o correto, tá? Mas a gente tem que arrumar alguma saída. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer 320 dividido por 1.000. Bom, se eu perceber que o resultado ficou muito em cima, aí eu calculo do jeito correto, mas se não, aí eu mantenho do jeito que está. Bom, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar esse zero com esse zero. 32 sobre 100 é a mesma coisa que 32%. Ou então, se você dividir por 100, a mesma coisa que 0,32. Opa, peraí. Ó, lembra daquela barrinha de chocolate? Ó, lembra daquela barrinha de chocolate? Cadê? Onde que foi que eu fiz a barrinha de chocolate? Aqui, ó. Aqui, lembra da barrinha de chocolate? Pessoal, a mesma coisa eu vou seguir aqui nessa questão. Bom, se 32 dividido por 1.000 deu 0,32 ou 32%, se eu diminuir a quantidade de pessoas aqui, significa que as pessoas vão ganhar mais. Então, a partir do momento que eu fazer 32 dividido por 999, vai ser um valor acima de 0,32. Se vai ser um valor acima de 0,32, o que que a gente consegue concluir? Que de... Opa, aí agora sim, cliquei no lugar errado. Que de fato, que de fato 0,32 ele vai ser maior que 0,3, tá? Então, se ele vai ser maior que 0,3, a gente consegue concluir tranquilamente que esta afirmativa, ela está o quê? Ela está correta. Ai, ai, pessoal, vamos então para a nossa última questãozinha, que não é necessariamente de estatística, mas na estatística nós temos uma ferramenta chamada probabilidade da união. Então, nós vamos utilizar o conceito da probabilidade da união para resolver esse último exercício aqui da aula de hoje. Bom, aqui está falando o seguinte: considere, nós temos esse texto, né? E ele vem, considere que entre os veículos em situação irregular, 160 apresentavam problemas na documentação do veículo, 85 na documentação do condutor, 40 na documentação da carga transportada. Além disso, os veículos com problemas na documentação da carga não apresentavam problemas na documentação do veículo, nem na documentação do condutor. Uma informação importante. Nessa situação,
é inferior a 40 a quantidade de veículos que apresentavam simultaneamente irregularidades na documentação do veículo e do condutor. Por que que eu falei que nós vamos utilizar a probabilidade da união? Pessoal, quando você falar em probabilidade da união, vou ter que fazer bem pequenininho, tá? Vou fazer uma gambiarra, tá? Porque concurseiro sem gambiarra não é concurseiro. Então, probabilidade da união. Eu vou esquecer o conceito da probabilidade e vou manter somente as situações que ele passou, tá? Então, nós temos veículos com problema da documentação, ó, documentação, união no condutor, então vou chamar de C, união carga transportada, então vou chamar de T. Então, como que se calcula isso aqui? Nós vamos ter, então, a documentação mais o problema do condutor, mais o problema do transporte, aí começa a entrar as interseções, menos a interseção de documento, documentação do veículo e condutor, então menos D e C, menos D e T, menos D e T, menos C e T, menos C e T. Só que agora que a gente descontou essas interseções isoladamente, nós vamos somar com todas as interseções da, geral. Então, mais D, mais C, mais T. Tudo bem? Perfeito. Bom, o problema com documentação, ele já tinha informado para a gente, isso aqui é igual a 200. Então, nós já temos 200 aqui. Então, vai ser 200, que é igual ao problema na documentação. Nós já temos 120. Problema no condutor, nós temos 85. Mais problema na carga transportada, 40. Menos, ó, ele falou que não tem problema com documentação de carga transportada. É bom prestar atenção no que ele falou. Ele quer problema na documentação do veículo e do condutor. Então, documentação do veículo e condutor. Então, nós vamos ter isso aqui, ó, documentação do veículo e condutor. Então, é isso aqui o que nós estamos buscando. D e C. Menos documentação e carga transportada. Ele já falou que qualquer coisa que tem relacionado com carga transportada não tem irregularidade. Ó, além disso, veículos com problema na documentação de carga não apresentar problema na documentação do veículo nem do condutor. Então, isso aqui é igual a zero. Tudo que envolve carga é igual a zero. Que envolve carga é igual a zero. Então, basicamente, nós ficamos com. Vou continuar aqui do lado, tá? Ficamos então com 200, que é igual 120 mais 40 vai dar 160, 160 mais 85 vai dar 200, 245, menos problema da documentação e do condutor. Bom, o que que nós podemos fazer aqui? Para não deixar esse problema de documentação em condutor negativo, nós vamos passar para o outro lado do sinal, só que a partir do momento que a gente passar para o outro lado do sinal, isso aqui vai ficar positivo. Então, documentação e condutor ficou positivo, isso aqui vai ser igual a 245. Esse 200 que está positivo, nós vamos passar para o outro lado do sinal, só que daí ele passa negativo. Então, menos 200. Então, o problema na documentação e no condutor, nós vamos ficar com 245 menos 200, isso aqui vai ser igual a 45, tá? Então, na verdade, ele falou que nessa situação é inferior a 40 a quantidade de veículos. Não, não é inferior a 40. Conforme nós percebemos aqui, isso aqui é inferior a 45. Logo, esta afirmativa aqui, então, ela está errada. E com isso a gente consegue fechar então todas as questões de estatística cobrado no concurso da Polícia Federal para o cargo de agente. Parou por aqui? Não, por quê? Porque agora eu vou resolver. Eu nem peguei a prova ainda, pessoal. Estou prometendo aqui, mas eu nem peguei a prova ainda. Mas nós temos a prova da Polícia Federal para o concurso de perito contábil.
tá? Então a gente vai parar por aqui, vai lá a parte de viajantes e vamos resolver então agora a prova de perito contábil, mas isso vai ser em outro vídeo. Mas antes de encerrar, deixa eu só fazer um pequeno convite. Caso vocês queiram se aperfeiçoar, mas nessa parte de método dos mínimos quadrados ordinários, variáveis aleatórias, probabilidades, ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixem de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!